Olá, meus caros amigos e amigas aqui do canal Pastor Bacelar. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus que vai instruir a sua fé e para que você realmente acompanhe o conteúdo aqui do canal, que é totalmente assuntos relativo à Escritura Sagrada, os ensinamentos do Senhor, que vai te conceder um aprendizado maior e um fundamento maior para a tua fé, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça de compartilhar o conteúdo. Tá? Hoje eu quero trazer aqui um tema: como conhecer a Deus. E quero abordar o tema deste assunto, João capítulo 17, o versículo 3, aqui fala que a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. São palavras faladas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que ele diz aqui que conhecer a Deus é você ter entendimento a respeito o que realmente é a vida eterna. Então nós temos que começar pelo ponto principal, que é conhecer a Deus. Talvez a pergunta para você é como conhecer a Deus, né? Na vida nós estamos em contato com muitos seres, coisas ou mesmo elementos. E ao lidar com algo ou com alguém, é melhor que nós saibamos, né, com antecedência quais são as suas principais características. Né? Se você não tiver esse conhecimento ou o contato com alguém desconhecido, pode ser perigoso para a sua vida, para a sua fé. Né? Um bom exemplo é a energia elétrica. Se você não entender de energia elétrica, você pode ter um acidente de tal maneira até certo ponto grave. Né? Para fazermos uso desse conhecimento da energia elétrica, nós, sem risco, nós temos que conhecer, né? Precisamos estar conscientes da sua própria natureza, que é a energia elétrica, ou seja, suas características. Caso contrário, a pessoa pode ter um choque e acabar morrendo eletrocutado por não conhecer a natureza da energia elétrica. Da mesma sorte, da mesma forma, é necessário conhecermos a natureza de Deus. E esta informação, ela é muito importante e é obtida principalmente nas páginas da Bíblia, através da leitura das Sagradas Escrituras, tá? E esse é um dos propósitos pelos quais possuímos a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E é nela que você vai conhecer a natureza de Deus. Tá? Quem não busca, então, esse conhecimento através da Bíblia, vai correr dois perigos ou dois riscos muito presentes. Primeiro dele, a pessoa pode adorar pessoas, ou espíritos, ou objetos, pensando que está adorando uma verdadeira divindade, como tem algumas formas de adoração aí que nós conhecemos, porque falta o conhecimento da Escritura, da palavra de Deus, da natureza de Deus que está expressa na Escritura Sagrada. E segundo risco que uma pessoa corre que não tem o conhecimento de Deus, ela pode possuir uma ideia errada a respeito de Deus, a tal ponto que ela vai dizer: Deus não vai mandar ninguém para o inferno, ele é o Pai, né, de todos e vai salvar a todos. Ela tem uma ideia que praticar o pecado, fazer tudo errado e ainda ter o direito aos céus, no qual a própria palavra de Deus vai dizer que não é dessa forma que Deus pensa e que Deus age.
Então, esta é uma frase típica de quem não conhece nada ou quase nada a respeito da natureza divina, da natureza de Deus. E o pior efeito da ignorância é um modo de vida incompatível, tá, com a realidade. É um tipo de alienação espiritual, né? Quem vive confiando em uma ideia errada a respeito de Deus vai correr o risco, né, de ter uma espantosa decepção no dia do juízo final. Quer dizer, imagina a pessoa chegar na eternidade e ser surpreendido com a informação que você não faz parte, que você não pode ou não vai entrar na cidade celestial, aonde aqueles que creram, aqueles que desenvolveram um conhecimento à luz da verdade e poder dizer que estão salvos, estão livres do juízo final, né? Seria uma coisa muito frustrante e decepcionante para uma pessoa que viveu a vida toda acreditando que Deus ia salvá-lo de qualquer forma ou de qualquer maneira. Resumidamente, nós podemos dizer que a natureza de Deus engloba as seguintes características principais, tá? Primeiro, o amor de Deus, porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus ama a humanidade. Deus ama você, meu prezado amigo, minha amiga. Deus ama cada ser humano, independente da situação que ele se encontra, daquilo que ele está praticando, daquilo que ele faz. O amor de Deus é abundantemente favorável a todo ser humano para que creia e para que tenha essa experiência. Segundo, a justiça. É uma outra característica principal de Deus, é a justiça. Deus não ama o pecado, né? Apesar de amar o homem, Deus vai impor sua punição pelo pecado. E essa punição, ela caiu sobre Cristo na cruz. Por causa desse sacrifício, aqueles que se arrependerem de seus pecados ficarão livres, né, do castigo. Por quê? Porque Deus já julgou o pecado do ser humano na pessoa de Jesus Cristo, quando assumiu a forma humana e morreu na cruz do Calvário. Então, quando ele ressuscita, é a garantia que eu e você podemos ter o perdão e ficar livre da punição e do julgamento futuro. Terceira característica é a santidade. A palavra de Deus vai dizer que Deus é santo, separado de todo mal. Então, meu prezado ouvinte, se você realmente deseja conhecer a Deus, você tem que provar do amor de Deus, você tem que compreender a justiça de Deus em Cristo Jesus para te salvar e te libertar do pecado, e você precisa entender que Deus é santo, e se Ele é santo, você precisa desenvolver um relacionamento com esse Deus santo em santidade, separando de todo mal, de toda perversão, de toda a corrupção do gênero humano. E uma outra característica importante para que você conheça Deus, a espiritualidade, quer dizer, Deus é espírito. Isso significa que ele não é formado pela matéria, não é uma imagem de escultura e nem um objeto. Então não adianta você tentar pintar uma forma de Deus ou imaginar alguma forma material, um objeto que você não vai conseguir um relacionamento estreito, íntimo com esse Deus que é espírito, tá? Então você precisa compreender esse aspecto também a respeito de Deus. Personalidade é uma outra característica. Deus é um ser pessoal, é uma pessoa, né? Ou seja, ele tem vontade própria, inteligência e sentimentos. A Bíblia diz que ele se aborrece pelo pecado, mas ele se alegra com a salvação daquele que crê no seu Filho, na obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, né? A personalidade de Deus, ela pressupõe também individualidade, tá? Isto é, ele é um ser distinto dos demais, um indivíduo, por assim dizer,
Deus não é uma ideia, não é uma força e nem uma energia. Deus não está contido na sua criação e não pode ser confundido com ela. Ele sobreexiste, ele é espírito, ele está presente em qualquer lugar, em qualquer hora, ele transcende a qualquer ideia ou sentimento ou descrição. E uma outra característica sobre Deus é a eternidade. Deus não teve princípio, nem terá fim. A Bíblia diz que Deus é eterno, tá? Então, ele sobreexiste a eternidade, ele transcende qualquer conceito a respeito da sua existência. Se formos explorar mais um assunto, né, nós veremos que a natureza de Deus é um tema ilimitado, tá? Vai além da capacidade humana de compreender. Não obstante, devemos sempre estudar a palavra de Deus, a fim de conhecermos mais sobre a natureza do Senhor Deus e dessa forma nós podermos viver de modo mais agradável ao Senhor no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa forma de devoção, de adoração, de serviço, de prática, né? Não meramente por uma religião, mas por uma determinação de fé, de confiança, de entrega e realmente de entender a existência de Deus. Dessa maneira, meu prezado amigo e amiga, você vai estar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e do nosso Salvador Jesus Cristo e do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida e que você continue assistindo o conteúdo aqui no canal e aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Deixe o seu like, a sua curtida e compartilhe o conteúdo aqui do nosso canal Pastor Bacelar.